Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Fora da Curva, projeto do PET Psicologia da PUC-RS, que traz convidados tanto de dentro quanto de fora da área da psicologia. Eu sou Diego Cássia, um membro do PET, e a convidada de hoje é Mainar Vorga, coordenadora do Núcleo do Sistema Prisional SED, do Conselho Regional de Psicologia e técnica superior penitenciária da Cadeia Pública de Porto Alegre. Bem-vinda. Então, vamos começar com as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta mais prática, assim. Qual a função do psicólogo na prisão em si? Tipo, se eu não estou enganado, a participação desse profissional no quesito prisional começou por volta de 1984, em uma ação conjunta do CFP com o Ministério da Justiça e do Departamento Penitenciário. Seria a reinserção social, um apoio psicológico, a garantia dos direitos humanos? Podia nos esclarecer um pouquinho mais? Olá a todas, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco da atuação da psicologia no sistema prisional que foi mudando ao longo do tempo. Inicialmente, principalmente a partir da LEP, a função da psicóloga e do psicólogo era bastante a serviço da classificação. Na participação em exames criminológicos, na classificação para o cumprimento da pena e com a evolução do nosso trabalho, a partir de bastante luta eh, por parte dos psicólogos que trabalhavam nessa área, nós fomos assumindo outras funções, que são de trabalhar pelo acesso a direitos e de reduzir os efeitos do encarceramento, os efeitos negativos do encarceramento. E quando a gente fala de reinserção social, é um tema, é um termo um pouco polêmico, assim, né? Algumas pessoas gostam desse termo, outras temos algumas críticas, mas enfim, do que se trata? De auxiliar a pessoa para, quando ela estiver em liberdade, ter outras opções diferentes daquelas que acabaram no seu aprisionamento. Então, seriam esses três aspectos da atuação. Aqui no Rio Grande do Sul, também com bastante luta, a gente conseguiu que existam equipes que trabalham na elaboração de documentos para o Poder Judiciário, né? Quando o Poder Judiciário solicita documentos para avaliar uma progressão de regime, né? Uma eventual liberdade condicional, enfim, existem equipes que fazem essas avaliações, tá? Também, essas avaliações também evoluíram, porque durante muito tempo se pedia que a gente fizesse uma previsão de se a pessoa iria ou não voltar a delinquir, né? E nós também, com muita discussão e com muita mobilização, conseguimos ir mostrando para o Poder Judiciário, não inteiramente, de vez em quando a gente precisa mostrar de novo, mas que nós não temos esse poder de previsão, que na psicologia como ciência e profissão não tem esse escopo, né? Nem essa responsabilidade, mas a gente faz relatórios e documentos mostrando o que foi efetivamente oferecido para aquela pessoa durante o aprisionamento e até que ponto ela conseguiu usufruir isso ou não, né? Sim. E daquilo que deveria ter sido oferecido. E na sim, a gente dá um suporte, então, para a pessoa estar preso é uma coisa ruim em si, é uma coisa que faz mal em si, né? É um sofrimento psíquico em si. Antes da pandemia, quando eu queria explicar para as pessoas por que estar preso produz sofrimento psíquico, eu dava o exemplo: imagina que tu vai ficar preso na tua casa. Daí aconteceu. E se na casa já produz sofrimento, imagina com pessoas estranhas, geralmente em situações assim de aglomeração, de superlotação, né? Enfim. Mas mesmo, ainda que a prisão fosse aquele lugar assim previsto na LEP, com tantos metros quadrados por preso, com todos os atendimentos, com toda a higiene, com tudo, ainda assim seria um lugar sofrido. Então, é essa diminuição das sequelas do aprisionamento, ajudar a pessoa a pensar, quem quer pensar em outras perspectivas de futuro e promover o acesso a direitos.
e as equipes que fazem os documentos para o judiciário. Interessante esse teu exemplo do que a pandemia fez passar, o jeito que mudou nossa cabeça, assim. Então, agora eu vou para uma pergunta um pouquinho mais abrangente. Como todos sabem, a psicologia, em sua essência, ela é crítica, né? Então, eu gostaria de saber as intervenções que os psicólogos eles podem fazer para minimizar essas práticas, né? Como encarceramento em massa, esse estigma, às vezes até perverso, que se tem da população carcerária, né? E outros problemas desse tipo. Então, a gente pode dizer que é o quesito de informar a população ou que outras práticas pode falar para a gente? Então, eu até não respondi isso na pergunta anterior, mas um dos papéis que não está previsto em lei, mas que a gente precisa fazer também como psicólogas e psicólogos que trabalhamos com o sistema prisional, é ajudar um pouco a entender a população, né? O que a gente faz para quem entende que a prisão é uma coisa boa, o que a gente faz pela segurança da população, né? Porque afinal, assim, se a prisão é utilizada ou como um castigo, como uma ressocialização ou alguma coisa, então é o nosso trabalho que promove alguma diferença. O aprisionamento em si não faz isso, né? É o trabalho técnico que pode ajudar a pessoa a promover alguma mudança. Mas também isso que nós estamos fazendo hoje, conversar na parada ou numa conversa de bar, ou em qualquer lugar assim que alguém puxa o assunto, né, e diz, mas quem está lá é porque merece. Eu digo, olha, eu não tenho certeza, porque entra governo e sai governo, tu tem 30, 40% de pessoas presas sem condena. Às vezes a pessoa fica 3, 4 anos até que se toma alguma decisão de se ela vai ficar presa ou se é considerada inocente ou faltou provas, enfim. Hum. Às vezes a pessoa está no regime fechado porque houve algum problema com a tornozeleira, né? Ou saiu um pouco do roteiro, enfim. Então, nem sempre o fato de estar preso é porque a pessoa cometeu algum delito. Isso sem entrar no mérito de como é que a gente define delito, né? Por exemplo, a gente tem drogas que são proibidas por lei e drogas que são lícitas, né? Aí, se tu tem algum envolvimento com uma droga ilícita e se tu for jovem e negro e pobre e estiver no bairro tal, tu tem muito mais chance de ir preso do que se tu estiver usando uma droga lícita, dirigindo um carro e matar alguém, e for branco, e for homem, e for adulto, né? Então, assim, a vulnerabilidade ou o aprisionamento, ela tem marcadores sociais e ela segue as mesmas linhas de algumas questões estruturais aqui, como racismo, classismo, assim, da nossa função de explicar para as pessoas também, para a sociedade, bom, qual pode ser o nosso papel para com as pessoas que estão presas e em decorrência disso para com a sociedade, mas também que a sociedade entenda um pouco o que ela está de fato fazendo quando ela pede prisão, quando ela acha que a gente prende pouco, né? Eu vi uma reportagem, né? Eu vou deixar aqui na descrição de agosto de 2020, né? Ainda era o início da pandemia, que fala da implementação do sistema de áudio e entrevistas no presídio. Como tu falou, a pandemia como afetou a gente, né? Que está em liberdade, que estamos nas nossas casas. Imagina as pessoas que estão no sistema prisional, agora que as visitas pararam, essa falta de contato, né? Que já era escasso, ele ainda acabou diminuindo. Como é que está afetando os presidiários, né? E também vou pegar um gancho, como está a saúde mental dessas pessoas? Como é que a pandemia afetou a psique dessas pessoas? Então, tu tá falando de entrevistas, mas eu acho que tu quer dizer visita virtual, né? Isso. Uhum. Tá. É, a minha posição é um pouco diferente da maioria dos colegas, porque quando começou a pandemia, eu trabalhava no Instituto Psiquiátrico Forense, e então é onde estão as pessoas que cumprem medidas de segurança, ou seja, que foram acusadas por algum delito e se entendeu que cometeram um delito por associação com algum diagnóstico psiquiátrico, então se entendeu que a pessoa não podia ser responsabilizada por ter cometido aquele delito. Acaba cumprindo pena e esse é outro assunto para outro momento, né? É uma pena, né? Um estabelecimento prisional, mas é um pouco diferente. Então lá a gente fazia, foi adquirir um telefone para isso e a gente fazia a chamada e a pessoa falava com seu familiar, enfim, né, por essa chamada.
E isso foi bem importante, porque no Instituto Psiquiátrico Forense, ele é o único hospital de custódia e tratamento psiquiátrico do Estado, então tem pessoas do Estado inteiro, e muitas vezes as famílias tinham dificuldade mesmo para visitar antes, então eu espero que isso permaneça agora, né, que houve o retorno das visitas. Mas sim, foi muito duro no início, não entrava visita, não entrava sacola, eles também não podiam sair, aqueles que tinham permissão para andar um pouquinho na volta, não podiam sair, então foi necessário um trabalho, assim, de explicar o que estava acontecendo, né, eles também viam as notícias, então, assim, explicar um pouco sobre as medidas sanitárias e tal, né, e depois, por eu fazer parte do grupo de risco, eu fiquei em trabalho remoto durante 6 meses. Nesse período de trabalho remoto, como eu também estou no Conselho de Psicologia, no Núcleo do Sistema Prisional, a gente organizou alguns eventos, né, a gente faz as nossas reuniões e organizou alguns eventos para conversar com a sociedade sobre o que estávamos fazendo nesse contexto. Então, falamos um pouco sobre a atuação do psicólogo nesse contexto de pandemia, né, no sistema prisional, e porque tem psicólogas e psicólogos que fazem parte das equipes de saúde prisional, mas tem outros que não, mas todos nos vimos involucrados com isso. E cada estabelecimento se organizou de uma forma diferente em relação às visitas virtuais, né? Mas todo mundo entendeu que isso foi bem importante mesmo, que foi uma medida importante, que é uma medida que poderia permanecer, né, para algumas situações, assim, de famílias que moram longe, enfim, né. A gente espera que isso permaneça, já que os equipamentos foram adquiridos, enfim, mas o que aí depois eu retornei ao trabalho presencial já no Presídio Central. E o que com as pessoas que eu atendo e que meus colegas atendem, assim, o que a gente percebe é que o pior momento na história da humanidade para todos nós foi a pandemia, mas assim, para quem estava preso foi o pior momento para estar preso. Foi muito angustiante para eles não ter notícia da família, é, não ter contato, não poder ver, né? Os filhos de alguns foram presos durante a pandemia, estavam com familiares doentes, né? E não podiam saber como a família estava, enfim, né? Então foi um sofrimento muito muito maior, muito maior. Então eu comecei a atender pessoas que estavam fazendo uso de medicação psiquiátrica, por exemplo, que quando conseguiram começar a falar sobre o que estavam vivendo, até conseguiram diminuir a medicação um pouco, né? Porque mas quando perceberam assim que não conseguiam dormir, que não conseguiam comer por causa dessa angústia, né? E foi uma fase de muita aflição para as famílias também. Hum. Porque as famílias até podiam ligar para nós e perguntar alguma coisa, mas não é como ter o contato com o familiar. Tem um criminalista argentino, Raul Zaffaroni, que diz que a principal função da prisão não é ressocializar, não é punir, não é fazer nada disso que ela vende, e sim cortar os vínculos horizontais de alguns grupos da população. E para mim, isso faz muito sentido, né? E isso na pandemia ficou intensificado. Então, esse não poder ter nenhum contato com o familiar, isso foi uma das piores coisas, assim, o que todos eles falam, né? Que outras vezes, até alguns que já tinham estado presos outras vezes e tinham sofrido com isso, mas que como esta vez não teve nenhuma, assim. Alguns dizem, eu juro que nunca mais volto para casa, assim, por conta disso. Sim. Hum. Muito importante esse ponto que tu falou, né? O quanto isso auxiliou, né? E ainda mais eu acho quanto vai auxiliar mais depois da pandemia, né? Que vai ter as visitações, mais essas chamadas à distância, né? Essas pessoas que moram longe, é muito importante para elas terem isso. Então, A gente agora eu espera vou. que isso se mantenha, né? Sim. Então, agora eu vou falar agora mais para os nossos colegas psicólogos, né? Sobre uma cartilha que saiu, que são as referências técnicas para atuação do psicólogo no sistema prisional. Tu poderia ter algum comentário sobre isso? Falar um pouquinho por cima? Claro, isso é muito importante, porque essa é a segunda versão
das referências. A primeira foi lançada em 2011, né? E naquela época foi assinada junto pelo Departamento Penitenciário Nacional, esta vez, pelo menos por enquanto, ainda não. Mas são orientações assim num sentido crítico ao nosso fazer e crítico ao aprisionamento. Então isso nos permite muitas vezes, inclusive assim, quando algum gestor ou algum juiz ou alguém, algum operador assim faz alguma exigência que a nossa ética não permite, além do código de ética, a gente tem essas orientações dizendo, olha, isso eu não posso fazer. Isso a minha profissão não permite, né? Então nos serve como defesa do nosso fazer, mas também assim para a gente poder pensar um pouco assim, né? Nem sempre a gente concorda com tudo que está ali, né? Então vai ter pessoas mais críticas, né? Que vão concordar e outras que vão achar que estão um pouco demais, mas eles servem muito bem como um balizador. E essas orientações foram principalmente produzidas a partir do movimento de psicólogas, psicólogos que atuam no sistema prisional. Não foi uma coisa, quer dizer, nem todos que participaram da produção desses documentos atuam, né? Mas foram produzidos porque a gente instigou o sistema conselhos a que fossem produzidos esses documentos, porque a gente mostrou para o sistema conselhos que a psicologia dentro do sistema prisional tem um fazer assim muito delicado. Sim, muito importante isso. Então, agora eu acho que para finalizar, eu gostaria de perguntar se por acaso teria alguma dica cultural para dar para a gente, né? Pode ser um livro, um filme, um documentário, ou alguma coisa que aborde, discute o que a gente falou aqui hoje. Olha, eu tenho duas, né? Porque tem um filme que é Central, o filme, que até acho que está num canal no YouTube, enfim, eu posso te passar o link depois. Depois a mesma equipe fez um outro filme, mas eu acho que não foi lançado ainda, que incluiu o manicômio judiciário. Tem um filme da mesma equipe sobre as mulheres presas, tá? Mas a outra dica que eu lembrei agora enquanto a gente falava é um livro do José Faleiro, que é um escritor daqui de Porto Alegre, que se chama Os Supridores. Porque uma das coisas que a gente vê assim muito relacionada com encarceramento em massa é depois da Lei de Drogas de 2006, o aprisionamento de usuários ou de pessoas que simplesmente estavam ali na cena, né, de uso de droga ou de comércio de droga. E para tu ter uma ideia, depois da lei de drogas, na primeira década dos 2000, assim, entre 2000, a lei de drogas é de 2006. Entre 2000 e 2010, o aprisionamento de mulheres aumentou mais de 500% relacionado aos crimes, às acusações de crimes por tráfico, né? Então, o efeito da lei de drogas e das atuais políticas de drogas assim é um fermento para um encarceramento em massa. E esse livro aborda esse assunto. Então, eu não vou dar spoiler, mas pode ser encontrado nas boas livrarias. Então, vocês vão achar esse livro na descrição, o filme também, e fiquem atentos para esse próximo filme no futuro que vai sair. Bom, eu gostaria de agradecer a Mainara pela participação nesse vídeo, conversando nesse projeto tão legal, sobre esse tema tão importante que precisa ser mais debatido, né? Gostaria de convidar vocês também para assistir os últimos vídeos, que são Filosofia, Educação e Cultura, e também sobre psicanálise na pandemia. Também queria pedir para vocês deixarem um like, um comentário, se inscreverem no canal. Então é isso. Muito obrigado a todos.